Bom, muito bom dia a todos. Ouve-se bem? Ouvem bem? Às pessoas que estão aqui em sala e a quem está à distância, que já fui avisada de que é um horário pouco regulamentar, ou seja, creio que no Brasil é muito cedo ainda. Dou as boas-vindas também a quem está à distância. É um gosto, uma honra fazer aqui duas coisas, que é não só representar a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em nome da direção da faculdade, mas também representar aqui, por incumbência específica do professor Dr. Manuel Lopes Porto, a Associação de Estudos Europeus de Coimbra. É uma associação que existe há muitos anos, que tem sido quase sempre encabeçada pelo professor Dr. Manuel Porto, o nosso querido professor já jubilado, que já foi meu professor, e que hoje, digamos, continua a funcionar na associação, embora com outros elementos. Nesse sentido, deixem-me que deixe uma palavra de agradecimento muito especial à professora doutora Dulce Lopes, que me convidou para eu, no fundo, fazer aqui a preleção que irei fazer a seguir. Uma palavra também aqui muito especial neste segundo seminário luso-brasileiro de Direito Público, o Direito Público ao qual eu tenho dedicado toda a minha investigação, aqui aos meus colegas de mesa, não é? Professor Dr. Fábio Veiga e professor Dr. João Proença Xavier. Também uma palavra especial a quem se irá juntar a nós na próxima mesa, digamos assim. Para terminar, e esperando que se sintam, as pessoas que estão à distância não poderão sentir-se da mesma forma, mas esperando que se sintam em casa, aqui na nossa casa, ela já foi embora, queria deixar também uma palavra de especial agradecimento à comissão organizadora e, se me permite, eu conheço a ISA há imensos anos, o trabalho da ISA há imensos anos e, portanto, gostaria também de deixar uma palavra especial à ISA. Vou deixar esta parte protocolar, vou deixar aqui, vou dar a palavra aqui ao professor Dr. Fábio Veiga e no homónimo, não é? No homónimo. E depois, então, prosseguiremos com o seminário. Bom dia a todos, boa madrugada para quem está no Brasil, né? Professora Paula Veiga, muito obrigado pelas suas palavras iniciais, pelas boas-vindas aqui à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Também quero cumprimentar o professor João Proença Xavier, que está nos ajudando, né, nesse projeto, no segundo seminário dos brasileiros de Direito Público. Cumprimentar o público, todos os presentes que estão aqui na nossa sala número 7 da Faculdade de Direito, e os que estão em casa, né? Saudar vocês que vão ver ao vivo e os que verão depois as palestras posteriormente. Para mim é uma alegria enorme vir a Coimbra. É uma universidade que nos chama muita atenção, né, para nós brasileiros. Toda a nossa vida, enquanto estudantes de Direito, nós sempre tivemos os professores de Coimbra como os nossos referentes, e acho que todo estudante de Direito brasileiro tem essa paixão pela Universidade de Coimbra. Portanto, eu queria fazer assim, essa representação assim, aos meus colegas brasileiros que estão presentes e aos que estão no Brasil. Como brasileiro, acho que é uma oportunidade única para nós. Também quero falar um pouco em nome do Iberojur, né, que é o Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, do qual eu presido já há uns 5, 6 anos. Esse instituto ele tem uma vocação, né, para nós fazermos a integração da ciência jurídica ibero-americana, que nós tentamos ao máximo conectar, né, as universidades e os professores e os investigadores, estudantes
do direito em vários países, né? Por exemplo, nós tivemos essa semana passada na Universidade de Salamanca, alguns que estiveram lá também estão aqui presentes nesse evento, e foi assim, um encontro muito profícuo com grandes pesquisadores, palestras, apresentações de vários países, né, tanto do Brasil, Espanha, Itália, os italianos também foram, Portugal, outros países da América Latina, como Colômbia, por exemplo, e isso faz com que nós, né, nos juntamos, né? Esse evento ele é luso-brasileiro, mas também temos investigações de outros países, ou seja, pessoas que falam português, por exemplo, temos pessoas de países da Espanha, né, ou de outros países que falam espanhol, que pesquisam direito na língua portuguesa. Eles podem participar desse evento. Então, o luso brasileiro é mesmo uma lusofonia, assim, é mais para lusofonia. E isso que eu fico feliz. Eu acho que Coimbra tem tudo a ver com esse congresso. O primeiro seminário foi feito no Porto, no ano 2019, antes da pandemia. Na época, nós reunimos também um grupo bem expressivo de pesquisadores, de investigadores, e esse ano temos, acho, mais ou menos uns 60 trabalhos a serem apresentados durante 2 dias, e temos 5 oradores, né, professores convidados, que são professores do Brasil e de Portugal. Logo vocês vão conhecer, e tenho certeza que todos farão excelentes exposições e vão transmitir um pouco dos seus conhecimentos, né? Para finalizar, quero agradecer também a equipe do Iberojur, como fez muito bem a professora Paula, agradecer a equipe da Associação de Estudos Europeus de Coimbra, quero agradecer a equipe do Iberojur, que tem trabalhado incansavelmente nos últimos dias. O mês de julho é o mês que nós mais trabalhamos, porque é férias, né? Mais ou menos férias, ainda não entramos nas férias, mas é quase umas férias, e é o nosso último seminário desse ano, né, ano acadêmico. Então, nós estamos assim, fechando com chaves de ouro, professora Paula. Então, obrigado por nos receber aqui, representando a associação. Também quero agradecer ao professor Manuel Lopes Porto e a professora Dulce Lopes por também ter permitido nós estarmos em comum, né, em conjunto. A professora Dulce não podia estar presente, mas foi muito bem representada a professora Paula, que é da minha família, né? Somos veigas. Mas é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Bom congresso a todos. Quero passar a palavra para o professor João Proença Xavier, que também é coordenador do seminário. Ora bem, muito bom dia. Como dizia eu de manhã, a chegada aqui à faculdade, bom dia a todos e bem-vindos e bem-vindas a esta nossa casa. Dizer-vos que é uma imensa honra poder coordenar conjuntamente este seminário com o Iberojur e com a Associação de Estudos Europeus da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E como podem ver no programa, o meu nome não tem nenhuma afiliação. Ora bem, porque é mesmo assim. Neste caso, o excesso de afiliações dita que o próprio que está em casa própria não tenha mais nenhuma do que esta, que é dos meus digníssimos amigos e co-coordenadores de mesa, neste caso, e anfitriões deste seminário. Neste caso, eu, desde a longa data dos anos 90, sou membro da Associação de Estudos Europeus da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde entrei como aluno em 1991, portanto farei agora cerca de 31 anos de casa aqui ao longo desta casa. Portanto, mais ou menos ao tempo da doutora Paula Veiga ser uma magnífica, portanto, uma lindíssima estudante do segundo ano, naturalmente, aliás, como continua a ser uma elegante e lindíssima colega, obviamente, nesta circunstância já seria uma doutora, porque os alunos em Coimbra são caloiros no primeiro ano, e depois doutores logo no segundo ano, sobretudo com a carreira académica que ela fez automaticamente. Portanto, depois nunca mais nos separámos e nessa ótica eu tenho essa afiliação desde essa tenra idade, naturalmente. O Iberojur é um parceiro incontornável e penso que a razão da minha coordenação aqui deve-se única e exclusivamente à amizade que me liga a estes 2 centros de investigação, a estes 2 parceiros institucionais e à força que eu imprimi tenazmente para que este evento, o segundo seminário luso-brasileiro de Direito Público, viesse a realizar-se no período pós-pandémico, com a honrada presença de vocês todos aqui na nossa Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Naturalmente, dizer também que eu sou membro do Iberojur, portanto, em causa própria também, fazer essa declaração de interesses, e onde sou coordenador da área de Direito Biomédico e Bioética, ou Bioética e Direito Biomédico, se assim preferirem. Então, nessa circunstância, eu próprio partilho com estes colegas a Faculdade de Direito e o Direito Ibero-Americano
também como as investigações em direito público. Nessa ótica, eu penso que isto é uma parceria para continuar, no qual eu penso vir a ser um motor também importante de coesão e de ponte. O Instituto Ibero-Americano de Estudos em Direito, desde longa data, tem privilegiado a ligação ibero-americana, latino-americana e lusófona, se quiserem, e tem convidado e realizado investigação comparada em direito público e privado mundialmente desde os últimos 10 anos, se bem me lembro, 7 ou 8, pelo menos comigo. E nessa circunstância é com muito orgulho que regressamos outra vez aos eventos presencialmente, onde eu revejo imensos colegas e colegas que já tivemos a oportunidade de ouvir sobre outras matérias, mas de participar, como disse o Sr. Fábio Veiga, aqui no seminário de Direito Transnacional da Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, também irmanada como membro do Coimbras Group, com o grupo internacional liderado pela Universidade de Coimbra, das universidades mais antigas da Europa. Nessa circunstância, dizer que é uma assumida honra poder contar com a minha querida amiga, essa declaração era inequívoca, naturalmente à chegada do nosso cumprimento, com máscara ou sem máscara era indiferente, já não nos víamos presencialmente há algum tempo, mas seguimos, penso com muita estima e admiração a carreira de um do outro, naturalmente, claro, eu mais a doutora Paula, naturalmente, que a minha, que será insignificante nesse sentido, mas objetivamente dizer que é uma grande honra ter esta amiga a presidir estes trabalhos, estar junto connosco e colaborar conjuntamente com os estudos europeus da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com o visto bom do professor Lopes Porto e da colega Dulce Lopes, parceiros desde a primeira hora com o Fábio Veiga, neste desenvolvimento de congresso e futuros parcerias, talvez, quem sabe, uma pós-graduação ibero-americana que possamos desempenhar e desenvolver no futuro e com quem contamos também com a doutora Paula Veiga para integrar o elenco. Dizer que, para além de representar a Associação dos Estudos Europeus, a doutora Paula Veiga é a diretora da faculdade, ou subdiretora da faculdade. No meu livro será a diretora, naturalmente, e como se costuma dizer, scout a day, scout always, uma vez diretora para toda a vida, e nessa circunstância que a responsabilidade que galhardamente lhe foi atribuída e que só peca por tardia. Portanto, muitos parabéns para a faculdade, muito bem para a Associação de Estudos Europeus, muitos parabéns ao professor Fábio Veiga por esta parceria e pela inteligência de também aceder à minha provocação de trazer o seminário do Norte agora para o centro e reforçar esta cooperação internacional. Depois, naturalmente, uma palavra especial, neste caso, para o Dr. Bruno Sousa, dizer que a Universidade do Minho está cada vez mais próxima e, naturalmente, ele conviverá presencialmente com muitíssimos colegas, alguns meus, o Dr. Paulo Veiga, aqui saídos dos bancos da Escola da Faculdade de Direito, a mais antiga do país, e é com muita honra que o aqui recebemos nesta parceria e espero que possa vir mais vezes. Penso que esteja pela primeira vez, pelo menos a convite da Associação de Estudos Europeus, aqui connosco. Espero que venha mais vezes, será sempre muito bem-vindo e os seus méritos são inegáveis, naturalmente. Depois, outra declaração de interesses, o professor Wilson Egelman, grande amigo, que eu conheço já há muitos longos anos da Universidade de Unicinos e que é o meu mentor jurídico-tecnológico na área da ética e da ideontologia e, como falávamos anteriormente, tive a oportunidade de lhe dizer que está cada vez mais jovem, ao contrário de outros colegas e amigos que vemos pós-pandemia. E então, nessa circunstância, já não nos chega só ele e os seus escritos de investigação da Universidade de Unicinos no Brasil, diga-se prestigiada Universidade de Unicinos do Brasil, mas já chegam os seus discípulos com o seu cunho pessoal e com a capacidade de gerir tecnologia e direito, que naturalmente será uma das, vamos lá ver, das partes da ciência mais oculta para os juristas e que eventualmente para o século XXI dará mote a futuros congressos e investigações. Será um gosto, ao contrário, também levarmos este congresso e estes pares para a Unicinos num ano que venha, naturalmente. Tenho a certeza que nos receberão de braços abertos. Bem, e que dizer mais? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esta nossa casa continua a ter mais de 700 anos, mas está cada vez mais jovem e renovada, neste caso até com a cara lavada, ainda com obras, peço desculpa por algum incómodo, mas naturalmente continua a ser e sempre será a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e nessa circunstância sei que teremos um intenso dia de trabalhos,
que culminará com um jantar de networking, e amanhã um outro dia também de trabalhos, onde temos dezenas de comunicações presenciais e online que ibero-americanamente atravessarão o mundo e ficarão gravadas na internet para todo o sempre. Foi um prestígio e um prazer poder presidir esta reunião. Sejam todos bem-vindos. Uma salva de palmas para vocês. E sem mais, passarei aqui à primeira mesa de trabalhos, magnificamente presidida pela minha colega e amiga Paula Veiga. Muito bem, peço imensa desculpa. Presidida por Fábio Veiga e, naturalmente, com a palavra para a plenária, a professora Paula Veiga. Muito bem, então fechamos. Quero convidar os oradores, o Dr. Bruno, o Dr. Wilson. Nosso seminário é um seminário híbrido, portanto, ficamos aqui. O senhor Wilson pode ficar. Se calhar. Esse painel, o painel de aberturas plenárias, né, temos 3 oradores de alta patente aqui comigo, né, são 3 oradores convidados tanto pela Associação de Estudos Europeus de Coimbra como pelo Iberojur, e também um motivo de inspiração para nós, né, investigadores, termos juristas que se dedicam à ciência jurídica de forma permanente, com um histórico também muito importante. Eu vou ler os currículos aqui, vocês vão perceber que são exemplos para nós, né? Primeiramente, vou ler o currículo da professora Paula, depois, um a um, eu vou lendo dos próximos, né? Porque senão não dá tempo. A professora Paula Veiga, ela é professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde se licenciou e obteve os graus de mestre e doutor, docente nas áreas de Direito Constitucional e do Direito Internacional Público. Tem investigado, sobretudo, as temáticas do direito do espaço extra-atmosférico, da organização do poder político no mundo cosmopolita, da cidadania, dos direitos humanos, da corrupção política e do constitucionalismo global. É membro do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e integra a direção de 2 institutos, o Ius Gentil Coimbrai, IGC, e o Instituto Jurídico da Comunicação, IJC. A par da atividade acadêmica, desempenhou funções no Comitê Econômico e Social da União Europeia, no gabinete do secretário de Estado do Ministério da Administração Interna, na Comissão Nacional de Proteção de Dados, CNPD, e no Comitê para a Utilização Pacífica do Espaço Extra-Atmosférico da ONU, da Organização das Nações Unidas, o OCUOS. No biênio 2021-2023, que é esse que estamos, desempenha funções na direção da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, na subdiretora com delegação de competências nas áreas acadêmicas e pedagógica. Desde 1 de outubro de 2021, é vogal do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Então, temos aqui uma oradora com um currículo muito vasto, muito interessante, como professora e também como gestora acadêmica, que isso me interessa muito, porque eu gosto da atividade de gestão acadêmica, nem é todo mundo que gosta, né? Mas, muito bem-vinda, professora Paula Veiga. Ela vai falar do tema Direito Internacional, a emergência de um novo paradigma jurídico. Bem-vindo e está na sua casa. Obrigado. Obrigada. Obrigada pelas palavras exageradas. Vou usar o PowerPoint, mas não há problema porque é só compartilhar a tela. Agora, vamos aqui ver. Vê se vai, não vem? Acho que sim, acho que se consegue ver. Quer que eu coloque isto aqui para baixo? Pode. Assim é melhor assim, não é? Tá. Bom, muito obrigada, professor Fábio, pelas palavras e conversar aqui um bocadinho convosco então sobre estes temas que me têm interessado.
Só uma nota inicial, eu vou ter que importar a comunicação, as primeiras indicações que tinha tido era de uma comunicação mais longa e, portanto, eu vou importá-la se por acaso às vezes sentirem alguma passagem de um slide para o outro, significa isso mesmo, portanto, que não é possível abordar tudo e, portanto, vou cortar um pouco. Tem ali no slide 3 ideias básicas que orientam o meu pensamento e orientam a interseção entre o direito constitucional e o direito internacional. Porque quando eu comecei a trabalhar em direito público, estamos no seminário de direito público, eu comecei no direito constitucional, depois fiz algumas incursões no direito internacional e deparei-me com uma área, que é a área dos direitos humanos, e percebi que podíamos fazer uma junção das duas áreas do direito sob a égide da preocupação em torno dos direitos humanos e da sua proteção. Mas, quando fiz isso, percebi ao mesmo tempo, enquanto académica, que isto pode levar, é bom, mas pode levar à necessidade de repensar o direito público enquanto tal, e por isso é que tem ali direitos humanos, direito constitucional, direito internacional, emergência de um novo paradigma jurídico, ou seja, a possibilidade de a junção destas 3 realidades poder dar lugar a uma outra forma de olharmos para o direito. Vamos ver em que termos. O mote, então, já vos disse, o meu mote para pensar isto foram os direitos humanos. E relativamente aos direitos humanos, eu só queria uma questão. Estou preocupada com as pessoas que estão à distância, que estejam a ouvir e ver bem. Se nos pudessem dar indicação pelo chat que isso está a suceder, era ótimo. Ótimo. Ótimo, obrigada. É o vício de quem já deu muitas aulas com distância, preocupa-me sempre quem não está em sala. Bom, só que uma breve recuperação da questão dos direitos humanos, e sobretudo porque estou a falar para um público que contém pessoas de Portugal, mas que também está muito, digamos, vocacionado para pessoas que estão no Brasil. Contrariamente àquilo que nós lemos muitas vezes em manuais e em livros de investigação sobre direitos, os direitos humanos, do ponto de vista dogmático mais precisos, não significam a mesma coisa que direitos fundamentais. Também são a proteção de posições jurídicas subjetivas, mas são coisas diferentes. E, nomeadamente, por isso é que tem ali aquelas imagens no slide, entre a afirmação do reconhecimento de direitos fundamentais, que corresponde à imagem, e é uma imagem de exemplo, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa de 1789. E a proclamação da Carta, digamos assim, das primeiras cartas de direitos humanos, estou a pensar nomeadamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, vistam praticamente 2 séculos. E, portanto, não podemos confundir estas 2 realidades, às vezes elas aparecem confundidas nos livros, nos artigos, etc. E porquê é que não as podemos confundir? Porque se nós entendermos direitos como proteção de posições jurídicas subjetivas tão só, eles já existiam. Agora, a grande novidade, e por isso é que é um novo paradigma, é que estes são direitos humanos que surgiram em meados do século XX e que
vão ser protegidos e reconhecidos de forma diferente do que eram os direitos fundamentais. Ou seja, são duas realidades cumuladas. Bom, aqui a ver se isto anda para a frente. Tá. Qual é, digamos, o pré-requisito para se falar de direitos humanos? Qual foi o pré-requisito? Foi reconhecer o indivíduo como um sujeito de direito internacional público. O direito internacional público clássico, aquele que todos nós estudamos, não reconhecia propriamente o indivíduo como um sujeito de direito internacional. Só a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos pactos internacionais, dos direitos civis e políticos e dos direitos económicos, sociais e culturais, é que nós passamos a reconhecer o indivíduo como titular de posições jurídicas subjetivas. Isto levou a que o indivíduo possa ser protegido na sua jusfundamentalidade, não só pelo Estado, mas também fora do Estado, mas também por outras entidades. Que entidades são essas? São aquilo que nós vulgarmente designamos os sistemas de proteção de direitos humanos. E aqui nós temos sistemas muito diferentes. Este é um mundo, digamos assim, isto daria para um curso inteiro, não é? Mas, basicamente, se nós quisermos pensar, nós temos 3 graus de proteção de direitos humanos. Temos o grau de proteção que é centralizado nas Nações Unidas e que, basicamente, o que temos é o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos e temos o Conselho dos Direitos Humanos. Depois temos os sistemas regionais de proteção de direitos humanos, o sistema europeu, o sistema interamericano e o sistema africano. E na Europa temos ainda o sistema que foi, digamos que é o mais recente, que foi criado em 2007, que é a Agência de Direitos Humanos, que existe para fazer implementar de uma forma mais eficaz a Carta de Direitos Fundamentais de Direitos Fundamentais da União Europeia e que tem sede em Viena. E então, se olharem para aquele slide, o que percebem é que o que nós hoje temos em termos de posições jurídicas subjetivas é uma proteção multinível. Nós somos titulares de direitos, mas somos titulares de direitos nestes vários níveis, sobretudo se formos cidadãos europeus. Nós somos protegidos não só pela Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, mas pelas normas, sobretudo constitucionais, que depois vão ser desenvolvidas na legislação infraconstitucional de direitos, a nível do Estado, mas depois também somos protegidos no nosso respectivo sistema regional e, eventualmente, ainda no sistema universal, que é o menos eficaz. Por isso é que se chama proteção multinível de posições jurídicas subjetivas ou de direitos. Isto faz com que estejamos a assistir se quiserem, à propagação, à invasão da ideia constitucional, e eu não estou a falar aqui do direito constitucional, estou a falar do constitucionalismo enquanto ideia, enquanto forma de organização social e política para além do Estado. Há autores que chamam constitucionalismo global, outros chamam-lhe constitucionalismo multinível, outros chamam-lhe constitucionalismo universal. Não me interessa a designação. O que me interessa é que este mote permitiu que a lógica do constitucionalismo esteja a ir para além das fronteiras do Estado.
justamente porque temos esta perspectiva multinível. Mas então, se isso vai acontecer, voltamos à mesma questão. Então, estamos perante a emergência de um novo paradigma jurídico. Muito rapidamente, dizer-vos o seguinte. Nós temos, hoje, cada vez mais, o direito internacional dentro dos direitos internos. Basta darem uma vista de olhos pelas várias constituições para perceberem que hoje há sempre uma ou mais normas sobre o direito internacional nas constituições. Portanto, temos a internacionalização, a constitucionalização, do direito internacional. Mas estamos a ter um movimento ao contrário. Estamos a ter a internacionalização do direito constitucional, porque a forma de pensar que é típica do constitucionalismo, que é a afirmação de direitos, típico do constitucionalismo é, obviamente, a organização do Estado, mas é muito a proteção que é dada através dos direitos, está a ir para fora. E então isto significa que nós passamos a ter uma tutela, pelo menos das posições subjetivas, a nível interno e a nível internacional. Eu vou passar tudo isto, não tenho tempo. Só para parar aqui. A grande consequência desta nova forma de pensar é dramática para os juristas. Dramática para nós. Porquê? Todos nós estudamos o direito na lógica de que o direito tem interdependências, mas o direito é organizado na típica pirâmide keynesiana. Temos uma lógica hierárquica de pensar o direito. Não interessa muito se ali está a Constituição, que tipo de normas, não estamos a pensar agora aqui na ordem jurídica brasileira ou na ordem jurídica portuguesa, mas é assim que nós pensamos o direito. Nós pensamos o direito em termos de hierarquia e nós discutimos, vale mais a norma da Constituição ou vale mais a norma do tratado? É assim que nós discutimos. Esta nova forma de pensar o direito, e por isso é que dizia no início que é a emergência de um novo paradigma, leva a uma ideia de que a estrutura tradicional dos sistemas jurídicos, ou do sistema jurídico, se quiserem que ele seja uno, passa a ser diferente. Deixa de haver o princípio da hierarquia, que é endógeno e é autorreferencial, e depois a lógica é saber se vale mais ou se vale menos, para passar a haver uma lógica de unidade. Só que isso faz uma confusão na nossa cabeça, juristas. Nós não sabemos pensar assim. Nós pensamos na lógica keynesiana. Tem ali duas transcrições, uma de um ex-presidente do Tribunal Constitucional Alemão e outra de um ex-secretário-geral da ONU, que diz justamente isso, que diz que a invasão, o reconhecimento e a invasão dos direitos humanos enquanto categoria dogmática reconhecida pelo direito internacional e nacional levou a uma diferença quantitativa e qualitativa do direito. Então, qual é a proposta que pode ser feita? Eu não vou aqui, não tenho tempo, porque aqui os meus colegas, e sobretudo aqui o Sr. Presidente de Mesa, o meu homónimo, deu aqui 20 minutos, portanto eu acho que já passaram 16 mais ou menos, eu sou cumpridora no tempo. Temos várias propostas neste novo paradigma, não vou poder falar de todas elas, normalmente quando pensamos o direito, quando sobrevoamos o direito público, e esse é um exercício que eu gosto imenso de fazer,
é sobrevoar o direito público e ir tentando olhar e perceber quais são os núcleos, os pilares de compreensão do direito, mas há um pilar do direito público que existe em todas as áreas do direito público, que é o plano subjetivo, é o plano dos direitos. Neste plano, o que nós temos, então, em vez da lógica da hierarquia, e este é o nosso grande desafio, é a lógica multinível. Ou seja, uma lógica que abandona o modelo hierárquico tradicional e passa a fazer reenvios entre ordens jurídicas. Não pensem que isto é fácil, mas é possível. É possível, por exemplo, e nós já temos a nível da Convenção Europeia de Direitos Humanos a celebração de um protocolo em que, por exemplo, os tribunais nacionais, antes de fazerem uma interpretação de uma norma da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que corresponde ao vosso Pacto de São José da Costa Rica, antes de fazerem essa interpretação, enviam a questão para Estrasburgo, ou seja, enviam a questão para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e tentam perceber como é que os juízes desse tribunal fariam essa interpretação e depois adaptam ao direito nacional. Este sistema de reenvios e o diálogo entre as fontes de direito e os operadores jurídicos é uma nova forma de poder pensar o direito e de poder fazer coexistir todas estas realidades. Eu diria mesmo que é a única forma para o fazer. Isto porque, reparem, este novo paradigma, e este é o ponto-chave e com isto terminarei, este novo paradigma implica um abandono dos fundamentos clássicos de concepção do direito. O fundamento mais clássico, mais antigo, se quiserem, é o de, apesar de ele ter muita coisa que não corresponde à realidade atual, o fundamento mais antigo é o de Thomas Hobbes. A ideia de Thomas Hobbes é que nós temos um pacto constitutivo entre os cidadãos e o soberano, porque é o soberano que nos protege. Só que hoje quem nos protege não é só o Estado, mas podem ser instâncias internacionais, nomeadamente uma Corte Internacional dos Direitos Humanos, um Tribunal Europeu de Direitos Humanos, etc. E, portanto, como nós hoje temos essas instâncias, esta lógica, se quiserem, a lógica hobbesiana, a lógica westphaliana, a lógica kelsiana, toda ela está tremida. E, portanto, por isso é que eu falo de um novo paradigma. Na Europa, contrariamente àquilo que ainda não sucede a nível do sistema interamericano de proteção de direitos humanos, na Europa, muitos tratados já beneficiam diretamente os cidadãos, porque nós podemos ir ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos e fazer uma queixa diretamente, coisa que não sucede, eu sei, no sistema interamericano. Bom, era isto. Muito obrigada pela vossa atenção e pela vossa paciência. Isto. Eu tinha aqui no final umas sugestões de leitura. Aliás, uma delas está publicada num livro que foi em homenagem a um professor da sua casa, o professor Vladimir Brito, quando ele se jubilou, porque ele também se interessa por estas matérias. E, portanto, eu tinha aí 3 sugestões de leitura para quem queira ver um bocadinho mais isto. Já tiro. Agora temos que avançar. Pulando. Vai sentar?
Muito bem. Muito obrigado, doutora Paula Veiga, pela sua palestra, muito enriquecedora, e com certeza vai sobrar tempo para nós fazermos o debate depois, um pequeno debate, até o meio-dia. E quero agora passar, então, ao nosso próximo palestrante. Vou apresentar com o maior prazer o professor Wilson Engelmann, grande amigo, já de longa data. Nós já fizemos vários projetos juntos no Brasil, Portugal e Espanha. Não sei se você chegou a participar algum da Polônia também, da Itália, né? O professor Wilson sempre está conosco, porque o professor Wilson, vou comentar aqui porque somos amigos, ele é uma das pessoas que mais tem atividade acadêmica do Brasil. Ele é pesquisador altamente qualificado e ganha prêmios ele por órgãos brasileiros e também regionais do Rio Grande do Sul, onde ele é do Rio Grande do Sul. Motiva muito a nós a fazermos pesquisa científica na área do direito e é um exemplo para nós. Então, professor Wilson, antes de te apresentar, quero agradecer a sua vinda. Se esforçou para sair do Rio Grande do Sul para cá. Há um mês atrás ele estava no Porto e agora está aqui em Coimbra. Portanto, muito obrigado, professor Wilson, por ter vindo. Vou apresentar, então, o professor Wilson. Ele tem graduação em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, onde ele é professor, onde fez também mestrado e doutoramento em Direito Público. Realizou estudos de pós-doutoramento em Direito Público, em Direitos Humanos no Centro de Estudos de Seguridade da Faculdade de Direito da Universidade de Santiago de Compostela, em 2018. É professor coordenador do mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios e professor do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutoramento da Universidade Unicinos, no Rio Grande do Sul, Brasil, bolsista de produtividade em pesquisa pelo CNPq e é pesquisador colaborador do Latin American Nanotechnology Society Network, pesquisador associado do Instituto Jurídico Portucalense, pesquisador associado do Centro I+D sobre Direito e Sociedade, do Comitê de Assessoramento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Sem contar o currículo dele, que é muito grande e não dá tempo de ler. Mas, professor Wilson, obrigado novamente por ter vindo. Vou dizer aqui o nome da sua intervenção, né? A palestra do professor tem por tema regular as nanotecnologias entre o processo legislativo e outras metodologias normatizadoras. Falando sobre esse tema, o professor Wilson, ele tem um grupo de pesquisa de os nanos, que se chama assim, né, sobre direito e novas tecnologias, que foi criado, se não me engano, mais de 12 anos, não é, professor? Na época que ninguém falava em tecnologias, ele já estava fazendo essas investigações e, portanto, nós ouvimos coisa de tecnologia naquela época e pensávamos, será que vamos chegar lá? De fato, chegamos, né? Bem-vindo, professor Wilson, tem a palavra. Ok, muito bom dia, então, muito obrigado aí pela gentileza das palavras, professor Fábio, são imerecidas, né? Saudar também o professor João Proença Xavier pela delicadeza das palavras antes proferidas, saudar a professora Laura Veiga também, cumprimentá-la pela exposição acerca dos direitos humanos, com os quais eu concordo plenamente, saudar também o professor Bruno Souza, aí, que está comigo nesse painel. Bom, nós não combinamos, mas a fala da professora Paula tem uma ligação com a minha fala aqui. Como o professor Fábio disse, desde 2008 eu descobri, né, ou me foi apresentado, acho que é a melhor expressão, o tema das nanotecnologias, e à época a Unicinos organizava um simpósio internacional por meio do seu Instituto Humanitas, e me desafiaram, os colegas que já me conheciam, para propor algo sobre nanotecnologias e regulação. E naquela época eu percebi que era um tema novo, era um tema que para o direito ele praticamente não existia ainda, mas em outras áreas do conhecimento ele já estava a pleno desenvolvimento. E desde aquela época eu venho me dedicando a essa pesquisa, né, a questão da regulação, a questão dos impactos, e são vários que essas tecnologias na escala nano podem gerar na nossa vida, no meio ambiente, na própria manutenção da Terra, do globo, e na questão relativa aos direitos humanos, talvez como um pressuposto ético para esse desenvolvimento. Para quem não está acostumado com essa expressão, e para mim também isso é bastante difícil, porque isso está fora da área do direito, e eu tenho me esforçado bastante para entender o que significa e como o direito deveria se apropriar desse conhecimento. Falo aqui de uma escala de medida, que é a chamada a escala nanométrica ou o nanômetro, que significa a bilionésima parte de um metro. Então, se nós pegarmos um metro e dividirmos por 1 bilhão de vezes, esta bilionésima parte vai ser um nanômetro.
e é nessa dimensão, né, que é próxima ali dos átomos e das moléculas, em que hoje muitas coisas que nós utilizamos, elas estão sendo produzidas. E o que chama mais a atenção é que as ciências exatas, né, ou as ciências duras, como quiserem, ou as ciências propriamente ditas, ainda estão debatendo sobre os impactos que essas tecnologias, quando incorporadas aos produtos, poderão gerar em relação à nossa saúde, em relação ao nosso corpo e, especialmente, o impacto dessa relação, dessa escala de partículas muito pequenas quando entra em contato com o meio ambiente. Muito bem. Então, de 2008 para cá, eu venho acompanhando no mestrado, no doutorado, tenho orientandos, enfim, que já finalizaram a sua tese de doutoramento, a sua dissertação de mestrado, tentando entender um pouco essa dinâmica nas várias áreas do direito. Então, são muitas as possibilidades de interação. E eu tenho percebido que é efetivamente um tema de fronteira, é um tema que mexe com a nossa curiosidade, principalmente porque tem a ver com aquilo que para muitos talvez não exista, mas o futuro, não é? O futuro do direito, e eu tenho dito também o direito do futuro. Vou botar para cronometrar aqui, senão eu vou sair falando e, enfim, me esqueço do tempo. Então, me parece que é um tema importante, porque o professor José de Faria Costa, que foi professor já dessa universidade, que eu tenho um carinho muito grande por ele, que está agora na Universidade Lusófona de Lisboa, ele, num dos livros dele, Linhas Filosóficas de Direito Penal, acho que é esse, ele traz uma frase que me marcou muito na época, quando eu conheci o livro dele. Ele fala num fascínio da criatividade. Então, segundo o professor José de Faria Costa, citando alguns autores alemães, o ser humano ele é movido por esse fascínio pela criatividade. E é justamente esse fascínio pela criatividade fez com que o ser humano avançasse em várias áreas, e nós estamos hoje vivendo, segundo Klaus Schwab, a quarta revolução industrial, que tem uma série de características que a distingue das revoluções anteriores. E talvez uma das grandes questões que esteja desafiando o direito é que os efeitos dessas tecnologias que estão nessa nova revolução não respeitam limites territoriais. Então, é muito difícil para os estados promoverem a regulação dessas tecnologias, querendo regular o direito português, o direito brasileiro, o direito espanhol, e assim sucessivamente, como tradicionalmente o direito opera. Quer dizer, ele não operava, ele continua operando nessa lógica, e por isso o tema da minha fala aqui, para tentarmos nós mesmos, e eu me incluo, nos desafiar a pensarmos dessa maneira, para além de um processo legislativo. Então, é preciso pensar hoje o direito, e talvez já há muito tempo deveríamos ter começado isso, em um direito que não dependa tanto da produção do processo legislativo por parte do Estado. Então, me parece que nesse contexto, nós ainda cultuamos características como a formalidade, a certeza, a segurança e a previsibilidade, quando o mundo que está no nosso entorno ele é absolutamente imprevisível, ele é absolutamente inseguro, ele é absolutamente arriscado. E nós ainda estamos querendo colocar este mundo dentro das caixinhas positivistas do direito, principalmente o direito legislado, aquele que espera por vários anos, provavelmente em todos os países é assim, mas eu falo da tradição brasileira, não é uma crítica aqui ao Poder Legislativo, por favor, não me interpretem nesse sentido, mas também né, querendo fazer um alerta nesse sentido, que é inadmissível que um projeto de lei tramite por 2, 3 pontinhos, mais anos, nós sabemos que tramita muito mais. E daqui a alguns anos o Poder Legislativo, assim como o Poder Judiciário também tenta fazer quando suspende o tempo num processo, daqui a alguns anos o Poder Legislativo anuncia, temos uma nova lei. Muito bem, temos uma nova lei, mas ninguém perguntou, e a realidade continua a mesma quando aquele projeto de lei inicia a sua tramitação? Então, me parece que tem uma dissintonia aí, e inspirado num dos livros do François Hoche, O Tempo do Direito, eu tenho cunhado algumas expressões também, de dizer que existe um desnível entre o tempo do direito, o tempo da regulação e o tempo das tecnologias. Então, as tecnologias estão aceleradas. Quando você acha que tem um telefone celular moderno, já tem um outro aparecendo em outro, e o celular é apenas um exemplo. E o direito ainda não conseguiu regular aquele primeiro modelo da tecnologia que nós estávamos pensando. Então, a pergunta que me inquieta enquanto pesquisador desde 2008 é justamente essa. Como se pode operacionalizar uma modernização, uma adaptação, uma flexibilização da produção do jurídico
que tenha condições mínimas de acompanhar esses movimentos. Então, a minha pesquisa ela tem se conduzido nesse sentido. Tem uma autora francesa, a professora Mireille Delmas-Marty, que em vários livros dela insiste nessa questão da pirâmide, que a professora também mencionou, e que essa pirâmide, ao lado dessa perspectiva engessada, fechada, uma categoria sobre a outra, deveria ser em forma de anéis flexíveis e de anéis que vão, na verdade, se adaptando e vão se acomodando às transformações operadas pela sociedade. Bom, a partir dessa questão, eu tenho trabalhado também, a professora mencionou, a questão do diálogo entre as fontes do direito. Então, como professor de Teoria Geral do Direito e de Filosofia do Direito há mais de 30 anos, no curso de graduação em Direito da Unicinos, que faz parte da minha própria formação, existe lá um capítulo sobre as fontes do direito. E, normalmente, nós damos destaque, por óbvio, por força da própria tradição da escola ou do sistema onde nós todos estamos inseridos, que é o sistema da Civil Law, ao texto legal, e nós muitas vezes esquecemos as demais fontes do direito. Então, me parece que esse é o primeiro ponto que eu tenho destacado e tenho discutido com os meus orientandos e os meus alunos também no grupo de pesquisa JusNano, ou seja, é preciso valorizar essa pluralidade das fontes do direito no sentido de construir uma solução para esses novos momentos que nós estamos vivenciando. E aí justamente entra essa questão de uma crítica em relação à produção do poder legislativo, e a gente tem visto atualmente, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, a própria OCDE, falando e produzindo documentos sobre uma espécie de uma regulação mais ágil, uma regulação mais flexível, uma regulação mais permeável a essas questões tecnológicas que estamos vivendo nesse nosso mundo. E aí, por esse viés justamente dessa regulação mais ágil, eu descobri também algumas alternativas para que a gente possa também transformar o direito em um grande laboratório, né? Se fala hoje muito do sandbox, né, que tem uma origem dentro do desenvolvimento das startups financeiras, né, vinculadas a essa questão da inovação, né, as fintechs, onde se operam, então, determinados ambientes experimentais, justamente para quê? Para que você possa chamar algumas startups e para que você possa introduzir neste ambiente algumas normas um pouco desamarradas das suas perspectivas mais de cunhos sancionatórios, para fazer o teste e verificar se é possível que aquela legislação experimental possa ser aplicada em uma grande quantidade depois em outros contextos. Pois eu tenho trabalhado esse conceito do sandbox de uma maneira mais aberta, de uma maneira talvez mais disruptiva, e a gente tem lá na Unicinos um parque tecnológico que é bastante interessante, é um parque tecnológico premiado também, e é um parque tecnológico que tem uma série de empresas transnacionais operando nele, e a gente está agora num momento assim para mim, é um momento de alegria, porque me brilha os olhos quando é possível isso, para a gente poder dialogar com esses empresários, para a gente poder dialogar com esses representantes dessas startups, principalmente essas startups que trabalham com inteligência artificial e que trabalham também com essas novas tecnologias, onde se incluem as nanotecnologias, para que a gente pudesse, com essas empresas, e nós estamos fazendo isso, né, mas ainda é uma coisa experimental, ainda tem uma certa resistência a essa questão, porque sempre o direito é visto como alguém que é mais criativo, puxa um pouco o freio, sempre diz não, isso não pode, cuidado, tem uma consequência, isso não pode, e esse também é um pouco o imaginário que o coletivo normalmente tem de nós, juristas, dos advogados e advogadas que trabalham nesse contexto. Então, também, nesse sentido, a gente está tentando romper um pouco esses paradigmas e mostrando que talvez o direito também não tenha uma resposta. E talvez o direito também não tenha uma lei para dizer, ó, cumpra esta lei que vai estar tudo bem, não tem nenhuma sanção, não tem nenhuma consequência a mais. E a gente está se apresentando justamente para essas startups no sentido de que nós não temos uma lei aplicável, e aí, mas como não tem uma lei aplicável, eu achei que nós estávamos trabalhando sob o império de uma lei. Não temos uma lei aplicável. Estamos tentando promover uma regulamentação ou uma autorregulação regulada, que foi uma questão que eu pude estudar no meu período de pós-doutorado na Universidade de Santiago de Compostela, lendo alguns autores alemães e outros autores espanhóis também que buscam a inspiração desse tema nos autores alemães, em que você tenta conjugar, então, elementos do público, do privado, do regulado e daquilo que pode ser autorregulado. E aí, nesse sentido, a gente tem proposto alguns modelos de autorregulação,
sustentados principalmente por um outro capítulo que para nós, o direito, é muito importante, que são os princípios, né? Então, os princípios, me parece que tem uma margem hermenêutica de abertura do sistema, para que você possa dar a esse sistema uma certa maleabilidade. Então, estudando alguns princípios e começamos sempre destrinchando e efetivamente abrindo o princípio da precaução, e como uma determinada organização que está nesse limiar da inovação, ela pode trabalhar com o princípio da precaução, utilizando realmente a estrutura jurídica de um princípio, não é, que busca bons resultados, mas não está tão preocupado com as consequências jurídicas que isso possa promover. Então, essa estrutura da autorregulação que as instituições podem fazer, ela busca, e aí o aspecto regulado da autorregulação, no tema dos direitos humanos, um elemento externo, né? Um elemento que vem para o público, que está de fora da organização, como um guia ético para o desenvolvimento desses modelos de autorregulação. Então, assim, parecendo um conjunto de ideias, não é, que a gente tem trabalhado. Elas também estão ficando mais claras para mim, na medida em que a gente vai propondo, mas o certo é que a autorregulação, ela genuinamente considerada, ela recebe críticas, e me parece que essas críticas são fundadas. O professor, agora me fugiu o nome, enfim, mas tem uma questão de que a própria empresa que cria os riscos, ela também cria a sua regulação. Então, existe uma crítica nesse sentido, e Ulrich Beck, era o que eu estava querendo lembrar, ele fala numa expressão no livro Metamorfose do Mundo, que ele chama de risco criado. Então, a própria empresa que cria o risco, ela também criaria a antítese, que seria esse modelo de autorregulação. Então, para dar conta dessa crítica, avançando nessa perspectiva da pesquisa do meu pós-doutoramento, eu verifiquei a possibilidade de você, então, trabalhar numa estrutura de autorregulação regulada, ou seja, deixa a empresa, deixa a organização que conhece melhor os riscos que ela está gerando para desenvolver o seu modelo, não é? Criar o seu próprio modelo de regulação daquela atividade, mas ela necessariamente precisa ter uma chancela ou ela precisa ter um vínculo de legitimidade com algo que está fora da organização. E aí entra a questão dos direitos humanos. E aí me parece que é muito oportuno o estudo das publicações do professor John Gerard Rudge, falecido no ano passado, né? E que tem toda uma preocupação, tinha uma preocupação junto à ONU, principalmente, de desenvolver alguns princípios que eram justamente perspectivando a questão dos direitos humanos aplicados às empresas. Então, parece que ali eu encontrei também um elemento para que esse elemento regulado da autorregulação pudesse ter uma criatividade maior. E o que a gente está ensaiando agora na Unicinos é o desenvolvimento, e aí eu tenho tratado com sinônimos, estou escrevendo um texto agora para tentar aclarar essa questão, numa mesma linha, o sandbox, ou um outro elemento de uma espécie de um laboratório real que vem da área da administração, chamado Living Lab. O que são os Living Labs? Os Living Labs são laboratórios reais que os colegas da administração, da engenharia da computação, enfim, já estão trabalhando nessa perspectiva em que você tem, por exemplo, uma determinada cidade, no nosso caso, o polo tecnológico, como um ambiente real, em que as coisas, os negócios operam, não é, em tempo real. E você vai se conectando a algumas dessas empresas, oferecendo esses modelos de autorregulação regulada, e aí numa perspectiva de projeto para que essas empresas passem, então, a organizar o seu dia a dia, o seu negócio, a partir desses elementos que nós modelamos nessa estrutura da autorregulação regulada. Então, a gente está agora nessa fase, a gente já fez uma primeira fase com essas empresas no polo tecnológico da Unicinos, primeiro tentando conhecê-las, tentando saber delas o que elas entendem por regulação, né, numa perspectiva que não é jurídica, e depois nós mapeamos quais as necessidades que essas empresas, os CEOs dessas startups têm em relação à regulação dessa tecnologia que eles estão trabalhando. Então, o que nós fizemos? Nós coletamos essas informações e agora, justamente a partir, nós estamos nessa etapa agora, nós estamos adaptando os modelos que nós já tínhamos criado a essas respostas que esses inovadores propuseram, para que a gente possa, provavelmente, até o final do ano ou até o início do próximo ano, tentar, então, sim, colocar efetivamente essa perspectiva de um laboratório efetivo, de um laboratório regulatório, em que a gente pode observar ao vivo
o acontecimento dessas questões modelares que nós estamos oferecendo. E aí, com isso, eu fecho também a minha fala. Por quê? Porque esses são justamente alguns modelos que a gente está testando e a gente está buscando parcerias intelectuais, porque não é fácil você conseguir dentro da área do direito. E todos nós somos formados dentro de uma perspectiva muito positivista, muito legalista, então não é fácil você conseguir pesquisadores que realmente acreditem nessa ideia. Talvez possa ser uma ideia maluca de um pesquisador também maluco, posso me intitular dessa maneira, mas eu quero acreditar nessa minha maluquice, quero acreditar que a gente possa, no final, não é, ter algumas respostas de que esse modelo, talvez mais flexível, mais ágil, mais permeável, ele possa ser um modelo alternativo ao modelo regulatório estatal. Porque eu tenho dito o seguinte, não significa você dizer, vamos acabar com o Estado, vamos acabar com o poder legislativo. Não, não é isso. Eu sei, eu tenho consciência disso, né? Não como professor de direito constitucional, mas como um estudioso dessa área, de que existem determinadas matérias que cabem ao processo legislativo, que precisam ser trabalhados dentro dessa perspectiva. Tem alguma resolução de alguns conflitos que precisam ser judicializados. Agora, me parece, não precisa tudo ser judicializado e não precisa tudo ser levado ao poder legislativo. Então, essas são, enfim, algumas breves ideias, assim, para realmente startar, não é, as ideias, para que a gente possa continuar conversando e pedindo, enfim, desculpas se acharem um pouco fora de contexto essas ideias, mas são essas ideias que me motivam no meu laboratório, não é, na minha casa, não é, no meu espaço que eu construí, que durante a pandemia não podíamos sair, então estávamos reclusos em casa. Então, são essas ideias que eu tenho pensado, e são essas ideias que eu tenho debatido com os alunos, são essas ideias que eu levo para os congressos, são essas ideias que eu tenho escrito, no sentido de buscar adeptos, né, e adeptos intelectuais da área do direito para a gente avançar com essa ideia. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Wilson. A palestra tem tudo a ver com o nosso seminário. E tenho certeza que fez até uma certa conexão com o que a professora Paula Veiga falou antes, né? Excelente exposição. Eu gosto muito de ouvir o professor Wilson, porque o tema também tem muito a ver com a minha área, que é a minha área do direito empresarial, e toca muito, né, o direito público, o direito privado. Nós até escrevemos algumas coisas juntas há algum tempo, e eu pretendo continuar também um pouco por essa temática da regulação das empresas na área tecnológica. Muito obrigado pelo seminário, pela palestra. Vou apresentar agora, então, o nosso próximo palestrante, o professor Bruno Reinaldo de Souza. Ele é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, pela Escola de Direito do Porto, mestre pela mesma universidade, pós-graduado em Relações Internacionais e Diplomacia da União Europeia pelo Colégio da Europa, de Bruges, doutor em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, professor convidado da Escola de Direito da Universidade do Minho e da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, investigador integrado do Instituto Jurídico Portucalense, JP, membro do International Institute of Space Law, IISL, do European Center for Space Law, ISL, e do European Law Institute, L. Associado da Associação dos Estudos de Segurança e Defesa Europeia, Eurodefense Portugal, auditor de defesa nacional. O professor Bruno Reinaldo Souza vem trazer para nós aqui uma palestra intitulada, que o tema, quando a professora Dulce Lopes me passou, eu falei, interessantíssimo, porque para mim é muito interessante, vocês vão escutar aí. Direito Internacional na Era da Astronáutica Privada. Né? Então, nós estamos vendo aí os foguetes subir, né? A palestra tem tudo a ver com esse tema. Bem-vindo, professor. Bruno, tem a palavra, fique à vontade. Ora bem, muito bom dia. Agradeço as amáveis palavras do professor Fábio Veiga. Quero saudar as apresentações da professora Paula Veiga e do Sr. professor Wilson Engelmann, muito interessantes, que nos trazem, vão permitir também que um fio condutor. E acho que congratulo-me por permitir à audiência
tão ilustre, ter uma intervenção que tem um fio condutor tão... é este aqui. Que julgo que resultará evidente. Consegue abrir? Não. É isto, não está muito bem. Tem PowerPoint. Pode ser. É melhor o PDF que a gente faz aqui. Visualizar o ecrã total, é muito mais simples. É isto mesmo que eu quero. E agora tenho que fazer o compartilhamento, não é? Porque ver se isto deixa para si. Então já está. Fantástico. É isso mesmo. É isto. Já está a voltar? É isto. Pronto. Peço desculpas de compasso de espera. Pronto, então dizia eu, quero saudar as intervenções tão interessantes da Sra. Professora Doutora Paula Veiga, da Professora Doutora Wilson Engelmann, que acho que articular-se-ão muito bem com aquilo que é a minha intenção aqui. E quero agradecer na pessoa da Professora Doutora Paula Veiga o honroso convite para integrar este evento e um painel com pessoas tão ilustres, um percurso académico tão conseguido e de reconhecidíssimo mérito. Eu que sou aqui quase um jovem com doutorado quase. Ora bem, o que é que eu trago hoje? Portanto, o meu tema é simples, é o direito internacional na era da geonáutica privada. No fundo, aquilo que eu pretendo trazer ao ilustre auditório é um questionamento, se quiserem, do papel do direito internacional face à evolução tecnológica que nós temos vindo a registar no espaço, na economia do espaço. E, portanto, é muito simples, são 3 ideias básicas. É uma contextualização que vai muito em linha com aquilo que são os desenvolvimentos no campo da nanotecnologia que nos falou o professor Engelmann. Depois pensámos os desafios jurídicos e retirámos algumas conclusões. Não é? Esta data de 30 de outubro de 2000 é muito importante, porque foi o último dia em que nós, quase 8 mil milhões, previsivelmente em novembro deste ano, a população mundial atingirá 8 mil milhões. Portanto, nós, 8 mil milhões, foi o último dia em que nós estivemos todos cá no planeta Terra. A partir desta data, passamos a ter uma presença humana permanente fora do planeta Terra. Não é? Numa maravilha da tecnologia chamada Estação Espacial Internacional, em que o Brasil, de resto, também é parceiro, neste projeto. É um parceiro da NASA, cada vez maior, tem no ITA, em São José dos Campos, um trabalho que está em perspectiva de crescimento muito interessante e veremos que expansão é que isso terá na cooperação bilateral com os Estados Unidos da América. Ora bem, depois o que é que acontece? Isto é para nós percebermos o paradigma de onde é que nós estávamos e para onde é que nós passamos. Este é o telescópio Hubble, e o telescópio Hubble é do tamanho de um autocarro, nós chamamos aqui um ônibus, não é? E nós passamos deste tamanho, para isto, para satélites de pequenas dimensões. E isto o que é que trouxe? Isto são satélites cúbicos, são 10 por 10 centímetros, não é? Mas nós temos satélites muito mais pequenos do que isso. Isto é uma foto minha que eu tirei aqui há uns meses atrás, em Estrasburgo, numa conferência onde estive. Isto é um satélite que é do tamanho, houve um colega que levou isto, e eu imediatamente tirei uma foto porque achei isto absolutamente extraordinário. O que é que isto faz? Isto não faz muito mais do que emitir, durante um curtíssimo período de tempo, uma mensagem com um número de caracteres fixo. Mas pensem, não é? Aquele presente para aquela pessoa especial, para o filho, para o sobrinho, para a namorada, para a esposa, que
pode ser uma ideia interessante de receber um sinal do espaço com o nome dessa pessoa, uma palavra especial, qualquer coisa, e podemos fazer isto por uns escassos 1.000, 2.000 euros. Dir-me-ão, é caro, mas o espaço está acessível hoje muito mais do que o que estava. E, portanto, isto depois é lançado, há uma empresa que lança uns milhares destas coisas, e depois isto fica em órbita e depois vai perdendo altitude e queima-se na nossa atmosfera. Não é? Portanto, vejam. Portanto, depois temos outro desenvolvimento importantíssimo, que é a internet por satélite. Podemos ter estes kits, não é? Isto foi muito importante agora na guerra da Ucrânia, eu voltarei a isso mais à frente. Revoluciona, não é? O professor Engelmann falava, tivemos todos presos, não é? Etc., em casa durante a pandemia. Isto acaba com a internet de alto débito que pode estar acessível em qualquer ponto de um país qualquer. Não é? Portanto, isso. Depois nós passamos este paradigma dos astronautas a virem em cápsulas, o modelo eram programas estaduais extremamente pesados para programas privados que fazem exatamente a mesma coisa. Isto é a cápsula da SpaceX e nós ainda temos hoje uma convivência entre aquilo que é puramente privado, isto são 2 militares, 2 astronautas, além do mais militares norte-americanos que voam numa cápsula privada, e depois ainda temos um astronauta europeu que está a sair de uma cápsula de fabrico russo. E isto sofreu alterações com a guerra da Crimeia. Vejam aqui, isto é uma bandeira russa, são militares da Federação da Rússia que estavam a tirar este astronauta aqui há uns anos atrás. Isto vai ter tendência a desaparecer. Não há retorno para as relações com a Rússia, pelo menos para já. Portanto, porque é que a SpaceX e outras empresas alteram os dados, não é? Porque basicamente baixaram exponencialmente os custos de lançamento. Isso é um dado portanto, absolutamente importante nesta matéria. Esta tabela está desatualizada, mas vejam o preço por quilo. Isto é basicamente, nós temos que pensar que estas plataformas servem para colocar plataformas, objetos espaciais na órbita terrestre baixa e não só. E, portanto, a grande vantagem é que o setor privado introduziu um preço menor por quilo e, ao mesmo tempo, a inovação levou a satélites de menor dimensão que fazem mais do que faziam os outros de maior dimensão. Portanto, é mais pequeno, mais capaz, mais barato de lançar. Isto. Depois há quem fale, e este é um tema, eu peço desculpa por ter isto em inglês, mas não há tradução ótima para isto, eu, portanto, prefiro deixar no original, mas é o New Space. Fala-se, o professor Engelmann falou na Revolução Industrial, na quarta Revolução Industrial, há quem fale no Espaço 4.0, há quem fale na nova economia do espaço, e o conceito melhor é o New Space. Só que traduzir para português novo espaço ou espaço novo não leva a grandes conclusões. Vou omitir aqui este participante. Portanto, o espaço é vasto, mas tem limites. Tem muitos limites, nomeadamente na órbita geossíncrona. Portanto, neste círculo aqui azul nós podemos colocar satélites que ficam no mesmo sítio. Isso é muito importante para telecomunicações, por exemplo. Nestes círculos brancos nós colocamos satélites de observação terrestre. Portanto, isto aqui, este círculo azul, podemos falar disso, é objeto de regulação por uma organização internacional chamada ITU, não é? A União Internacional para as Telecomunicações, não é? Que é uma organização internacional que divide estas slots, é como um parque de estacionamento. Quando sai um satélite por obsolescência, fica uma slot disponível, tem que se dividir de acordo com o direito internacional. Pois isto parece nada, parece um robô na superfície lunar, mas isto mostra a mestria e o avanço tecnológico da República Popular da China, que em 50 anos tem um programa espacial que está a par do programa espacial norte-americano, praticamente, e conseguiu fazer algo inédito, que é aterrar na superfície lunar, na face oculta da Lua, e isso é um desafio tecnológico, depois explicar porque é mais à frente, um robô autónomo. E, portanto, Depois, que mais desafios é que temos, e isto é para ilustrar depois a síntese que farei, nós temos o desafio da segurança da órbita terrestre baixa.
E este filme, o Gravidade, não sei se já viram, se tiverem interesse por estas questões, os primeiros minutos do filme, 20 minutos, sintetizam muito bem aquilo que pode ser um cenário que nós poderemos ter, que é um evento em cadeia, e já tivemos alguns testes deste de armamento, e a Federação da Rússia fez isso antes do início da Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia foi a segunda guerra espacial, podem chamar-lhe muitas coisas, mas ela foi sobretudo, e no século XXI em que estamos, em 2022, foi a segunda guerra espacial, para além de todas as outras coisas que foi. A primeira guerra espacial foi em 1991, a Guerra do Golfo, onde o GPS, que é um sistema de posicionamento por satélite, foi utilizado para permitir aquela invasão rapidíssima com carros de combate pelo deserto e chegar à capital em Bagdade rapidamente. A segunda guerra espacial foi esta Guerra da Crimeia. Porquê? Porque antes de fevereiro, o que é que a Federação da Rússia fez? Fez um teste antimíssil. Portanto, isto é a realidade a imitar a arte. E, portanto, isso é um aviso, e foi um aviso muito claro para quem está a trabalhar em determinadas matérias, que é nós temos esta capacidade e, portanto, podemos afetar seriamente este ambiente de órbita terrestre baixa, e o que se seguiu a seguir foi, passo a repetição, foi um ataque informático que seriamente colapsou quase a rede de telecomunicações seguras do exército ucraniano. E, portanto, fez com que os militares no terreno tivessem muita dificuldade na comunicação segura, encriptada, porque eles lançaram um ciberataque contra satélites. Isso liga-se um pouco com estas matérias que o professor Engelmann falava, não é? E destruir o próprio satélite tem esse direito, isto é literalmente verdade. O direito internacional não proíbe testes de armas anti-satélite, tem pelo menos uma proibição geral. E, portanto, o que é que nós podemos ter? Podemos ter este evento, não é? Começa ali com uma explosão do vosso lado esquerdo e depois espalham-se os detritos todos, não é? E, portanto, isto é um diagrama de um teste chinês da República Popular da China de 2007. E qual é o problema? É isto. Isto é um diagrama da Agência Espacial Europeia que nos mostra todos os pequenos detritos espaciais que existem atualmente. E, portanto, se pensarem que isto vai desde menor de 1 centímetro até 10 centímetros, isto é um mapa de lixo espacial, ou detritos espaciais, um termo usado pelos investigadores, melhor, pesquisadores, devo dizer, no Brasil, é lixo espacial, e, portanto, isto é a quantidade de lixo espacial que nós temos. E, portanto, mais concentrado na órbita terrestre baixa, mas espalhando-se, não é? Qual é o problema disto? É nós chegarmos a uma situação em que o acesso ao espaço fica cada vez mais arriscado, logo seguro, o prémio de seguro cada vez mais alto, e desincentiva toda aquela dinâmica da democratização. Porque fica caro, fica arriscado e, portanto, pode ficar no limite impossibilitado. E, portanto, a estatística que eu vos trago aqui é que é para simbolizar a aceleração da astronáutica privada. Porque é que se chama era da astronáutica privada? Porque foi graças aos privados que nós conseguimos ter, em 2020, 1.282 objetos espaciais lançados, que equivale a 554 toneladas de metric tons de metal, que nós estamos a colocar na órbita terrestre baixa, e que das duas uma, ou fica lá com algum custo, tem que ser feito constantemente um ajuste da posição, ou acaba por vir para a atmosfera e desfazer-se, mas não se desfaz tudo nunca, não é? E, portanto, 94% dos quais com massa inferior a 600 kg, e pensem 40% dos satélites de pequenas dimensões, portanto, lembrem-se daquela tabela que eu exibi, foram lançados num único ano. E nós estamos nisto desde o Sputnik, há décadas atrás. Nós, num ano, tivemos 40% dos satélites de pequena dimensão. Para ilustrar o que é que uma esfera de 1,2 centímetros faz a cerca de 24.500 km/h, faz isto, num bloco de aço. E, portanto, a Estação Espacial Internacional tem, por vezes, de constantemente ajustar-se, etc. Mas qual é o problema disto? O direito não está aqui, isto não há regulação. Não há regulação de uma coisa chamada gestão do tráfego espacial, Space Traffic Management. A guerra na Ucrânia trouxe algo muito interessante, todos nos lembramos desta imagem, vimos isto.
A célebre coluna dos 60 km, não é? Uma coluna com carros de combate, constantemente vimos esta imagem. Agora, eu chamo a vossa atenção aqui para o canto superior direito. Tem aqui Maxar. Maxar é uma empresa privada. E, pela primeira vez, nós tivemos, de um modo evidente, para todos os cidadãos do planeta Terra, eu cheguei a escrever isso, a guerra da Ucrânia é a guerra mais escrutinada da história da humanidade. Qualquer cidadão pode escrutinar a guerra da Ucrânia com o seu telemóvel. Qualquer cidadão pode participar no esforço de guerra através do seu telemóvel. Se estiver no local, pode tirar fotografias dos carros de combate e enviar. Isso era feito assim. Houve muito chamado crowdsourcing, não sei qual será a expressão, o crowdsourcing das informações, do intelligence. Era feito por populares, de um lado e do outro. De um lado e do outro. É um dos fatores que alterará para sempre o modo como as guerras são combatidas no século XXI, que é os cidadãos com telefones celulares e acesso à internet. Mas agora, pensando no espaço, nós tivemos uma presença importantíssima do espaço. Desde o Elon Musk a oferecer kits da internet para que as zonas que estavam sem telecomunicações não as perdessem e, portanto, permitir aos cidadãos fazerem este tal intelligence, não é? Certo? Portanto, partilhar as provas dos crimes contra a humanidade, dos crimes de guerra. Partilhar isto. Não é possível esconder nada. Portanto, a astronáutica privada torna, e portanto aqui, como dizia a senhora professora de Proteção dos Direitos Humanos, é impossível às autocracias hoje esconderem abusos de direitos humanos. Não dá. Não dá. O mundo, o planeta Terra, é uma casa de vidro. Ao acesso de empresas privadas e, portanto, qualquer Estado, qualquer organização internacional pode comprar estes serviços. Isto muda completamente o paradigma da aplicação do direito internacional e da suposta ineficiência, ausência de coercibilidade do direito internacional. E, portanto, nós temos, depois poderão ver isto, não é? Isto é um programa, é desde a guerra da Ucrânia até o programa nuclear iraniano, até o que faz a República Popular da China, e esta empresa beneficia exatamente disto. São satélites que são do tamanho, literalmente, da largura disto que está aqui. E, portanto, estes satélites conseguem tirar estas imagens. Não é? Mas ainda não estamos exatamente ao nível do satélite militar. Isto é o máximo que um satélite privado consegue. Isto é um satélite militar. Isto é impossível de obter. Estas imagens, isto normalmente é ultra classificado, vamos dizer assim, é top secret. Nós só conseguimos ter isto graças a um indivíduo e à sua paixão pelo Twitter. Foi o presidente Donald Trump que tirou uma foto ou uma imagem de satélite e finalmente permitiu a investigadores, pesquisadores como nós, que querem ver o que é máxima resolução satelitária, o que é a qualidade do satélite militar, ficarem a perceber. Isto foi desclassificado instantaneamente pelo chefe de Estado norte-americano. E, portanto, vejam bem a diferença. Mas já é algo muito importante. Nós, no setor privado, já conseguimos fazer coisas muito interessantes. Mas satélite militar é outra coisa. Portanto, isto é 80 centímetros, 50 centímetros, 40 centímetros, depois isto vai, no máximo, até 30 centímetros. Porquê? Porque o regulador norte-americano assim o exige. Não é que aquele satélite não tenha mais capacidade, é o regulador norte-americano que tranca por meio da regulação obrigatória para cumprir, porque estas empresas são, adivinhe-se, todas norte-americanas, não é? Estas, a Maxar, a Planet, portanto é o regulador norte-americano que tranca a resolução. Pronto, isto aqui podemos ver. Mas isto é muito importante, a questão do uso dual, porque nós estamos no civil militar. Isso é a mesma coisa com a nanotecnologia. É o civil e o militar, isso não existe, não é? O uso dual, para mim, isto é muito debatido na doutrina, mas para mim o uso dual acabou quando o homem das cavernas percebeu que a pedra que ele utilizava para cortar, esfolar o animal, também servia para matar o inimigo, se ele assim o quisesse.
Portanto, o usual sempre houve, ferramentas do usual sempre houve. E, portanto, que desafios jurídicos é que nós temos? O primeiro desafio, e o mais, eu diria, surpreendente, é definir o que é o espaço. Onde é que o espaço, nós sabemos do que é que o espaço é feito, do que é que se compõe, mas não sabemos até onde é que ele vai, mas não sabemos onde é que ele começa. E nós não sabemos porquê, porque somos todos juristas. E os juristas precisam de ver um sítio escrito que diga uma norma internacional. Pelo menos que diga onde é que começa. Não existe. E existem normas de direito interno que consideram algumas das hipóteses de limite. E o limite mais comumente aceito é este da linha von Karman, que são 100 km de altitude. E há a legislação do direito interno que diz, bom, para nós o espaço começa a 100 km de altitude. E, portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a legislação nacional de espaço daquele Estado começa a ser aplicada a partir do limite a atividades que se desenvolvam acima de 100 km de altitude. Noutra legislação, não há. E, portanto, estamos aqui um bocadinho ainda incerteza. Esta é a primeira fotografia tirada do espaço. Foi um cientista alemão, quando estavam a fazer os testes da V2, que era o primeiro míssil balístico da história. Ele disse, esperem aí, um engenheiro, esperem aí, deixem-me pôr aí uma máquina fotográfica para ver o que é que dá. Esta é a primeira fotografia tirada do planeta Terra, da órbita terrestre, data de 1941, 42. Portanto, o que é que eu quero simbolizar com esta imagem? Quero simbolizar uma coisa muito simples, que é quando nós chegamos à superfície lunar, quando Armstrong chegou à superfície lunar, nós temos um caso raríssimo em que o direito internacional, que é tantas vezes injustamente criticado por andar a correr atrás da realidade, se antecipou à mesma. Porque em 1967 nós já tínhamos o tratado sobre o espaço exterior na versão abreviada, nome extenso. Portanto, em 1967 já tínhamos, e foi no verão de 1969 que Armstrong chegou e pôs o pé na Lua. Portanto, a questão da quem é que é o dono da Lua, tão característica nos nossos descobrimentos, e o direito internacional do mar esteve séculos. Quantas décadas até temos a Convenção das Nações Unidas de Direito do Mar? 6, até 1982. O direito internacional do espaço, não. O direito internacional do espaço, antes, em 1967, já tinha resolvido o problema da apropriação, por quem chegasse primeiro, com o princípio da inapropriabilidade do espaço. E, portanto, a bandeira americana não tem o mesmo efeito jurídico que tem o padrão dos descobrimentos nosso. Não é? Princípio da ocupação, não é? Ocupação efetiva, não é? Ocupação, aquisição territorial por ocupação, etc. Depois, o desafio segundo é perceber, como dizia o professor Engelman, e já vou terminar, se o direito, não é? Nós, ali na nanotecnologia é mais difícil, não há propriamente muito direito internacional na matéria, mas pouca densidade de normas. Mas aqui no direito internacional nós temos 5 tratados, há quem considere este último quase e não muito relevante, o Tratado da Lua, porque tem um baixo nível de ratificações. Portanto, qual é o problema? É saber se tudo aquilo que eu mostrei, toda aquela inovação tecnológica, etc., é capaz, é suficientemente, ou se as normas têm capacidade para regular. Eu tendo a dizer que sim, o problema é a complementaridade multinível. Falamos aqui nas interessantíssimas intervenções anteriores. Pronto. E depois nós temos novos desafios com a presença na superfície lunar, isto é a norma da inapropriação, do princípio da inapropriabilidade, mas aquilo que se perspectiva é a exploração comercial, e isto ainda não está resolvido, e portanto vamos acabar a ter, muito provavelmente, uma nova moldura, como já temos, que são coisas chamadas acordos Artémis, mas os acordos Artémis não são um tratado. São um mecanismo de cooperação que reflete as prioridades legislativas norte-americanas de direito interno, mas ao qual a República Federativa do Brasil também é um dos Estados associados. E, portanto, eu aqui tenho uma perfeita complementaridade com a apresentação
intervenção e as ideias que nos trouxe o professor Engelmann. É isto. Nós temos direito e a inovação tecnológica. Que equilíbrio? Nós temos complementaridade do papel do Estado e do papel do direito, ou temos uma concorrência entre o Estado e o setor privado? E depois nós temos assimetrias entre o setor privado e o Estado. E, portanto, a pergunta que acho que nos une a todos é qual é o papel do Estado? Qual é o papel do Estado nos Estados Unidos? Remetemos ou não? E, portanto, o setor privado tem mais recursos, começa a ter mais conhecimentos, começa a ter capacidades superiores. Portanto, como é que o Estado e o legislador lida com isto? E depois, portanto, como dizia, falou em OB, nós podemos ter um cenário obsiano na órbita terrestre baixa e na superfície lunar, Bellium omnes contra omnium, não é? Digamos, omnes, não é? Omnium contra omnes, não é? Só, peço desculpa, o meu latim já não é o que era. Mas, portanto, temos os distritos espaciais, temos os serviços globais de natureza espacial, crescimento da indústria, os sistemas militares, e depois é a vulnerabilidade toda, não é? Nós estamos aqui todos com os nossos telemóveis, estamos completa e totalmente dependentes da tecnologia espacial. E, portanto, eu com isto termino com algumas ideias finais e depois passarei às conclusões, a estas questões, não é? Como é que a presença humana vai evoluir, qual é o impacto da atividade humana. Depois nós podemos andar aos mandos e desmandos de atores privados que têm muitos milhões, coisa que o Estado cada vez tem menos, Estados exíguos, exógenos, ou seja, exíguos quanto aos recursos, exógenos porque são sensíveis e muito, no fundo, suscetíveis de serem condicionados por eventos externos aos quais não deram causa nenhuma, uma pandemia, não é? Uma pandemia. E, portanto, o setor privado é que pode liderar a exploração espacial e depois a humanidade no espaço vai pondo a cabeça no Elon Musk pretender ir. Faz sentido ir para Marte? Não sei, mas ele é que paga e aí vamos todos. E, portanto, que conclusões, não é? Mais ou menos regulação, não é? Eu faço aqui um paralelismo, a nanotecnologia é um paralelismo perfeito, eu não me lembraria de o fazer, mas pensem nos drones e nos brinquedos. Isto, portanto, é um brinquedo que não pode violar a privacidade, mas também direitos humanos. E a tecnologia espacial pode ser alavancada por qualquer autocracia para monitorizar uma minoria étnica, por exemplo. E como é que uma empresa espacial decide vender ou não vender? Há normas éticas? Há princípios? Não há nada. Não há nada. Há uma coisa chamada princípios do sensoriamento remoto, na tradução da República Federativa do Brasil, mas que não são vinculativos, muito menos com o ato privado. E, portanto, a ética, onde está? Em lado nenhum. Está num board autónomo. E depois é o transporte aéreo com o turismo espacial, o direito que nós temos, quer dizer, isto depois também liga-se brilhantemente com a questão dos direitos humanos, e penso no Brasil, onde há povos indígenas que olhavam para as estrelas e delas faziam a sua interpretação, podem perder isso, porque vão começar a ver estes traços, estas coisas, a começar a ver, não é? Deixamos de poder ter por causa dos satélites da internet, do Elon Musk. E, portanto, mais regulação ou menos regulação? A internet é o exemplo da ausência quase total de regulação, e a indústria petrolífera é dos setores atividades mais reguladas no planeta Terra. Temos que encontrar um meio termo para as atividades espaciais, não é? E, portanto, estamos numa fase de transição, é por isso que é importante haver mais pesquisa sobre o direito internacional do espaço e a legislação nacional do espaço, muito importante, fica o reto ao Iberojur, para que também aqui, aproveitando a iniciativa da professora Paula Veiga, também pesquisando nessa matéria, para que se lancem, quanto mais formos melhor, e pontos com o Brasil, nessa matéria importantíssima. O Brasil tem uma indústria aeroespacial, nós lamentavelmente não temos isso, não é um exemplo líder mundial. E, portanto, que papel para o multilateralismo, no contexto da guerra da Ucrânia, a criação do direito internacional quando os privados é que adotam as condutas dos Estados, papel para o direito interno e que modelo de economia mundial é que nós queremos. Não é? O desejável era que fosse assim, como foi no auge da Guerra Fria, em que um cosmonauta da União Soviética e um astronauta tiraram esta selfie no
no espaço, fizeram uma acoplagem de duas plataformas. Isto antigamente era assim, e durante muito tempo tivemos a perspectiva de que isto pudesse continuar assim. Já não, o espaço está a ficar contaminado pelos desentendimentos e as tribulações da superfície terrestre, quando durante muito tempo não foi assim. E, portanto, deixo aqui o meu e-mail, se tiverem questões, fico ao dispor, e agradeço a atenção das senhoras e dos senhores. Muito obrigado. Aí está. Muito obrigado, professor Bruno Souza, pela interessantíssima conferência, palestra. Confesso que fiquei mais surpreso do que eu já estava com o título. Muito bom. E uma vez me pediram, já que o senhor falou do Iberojur, me pediram para fazer um evento de direito aeroespacial. E eu falei, mas eu não conheço ninguém de direito aeroespacial, agora já conheço uma pessoa. Já saberei com quem contactar. Bom, nós temos ainda mais ou menos 15 minutos para fazer um pequeno debate, né? Os temas foram interligados. Quero perguntar já aos inscritos, já vejo que tem um inscrito aqui. Alguém quer mais fazer perguntas? Ou conforme for, Carolina, professor João. Vou passar então para o professor João fazer a sua pergunta e depois para a Carolina. Obrigado. É uma comunicação, mas aproveitando a capacidade institucional e aproveitando o pitch de excelente defesa do direito da Flávia e intercomunitário da Flávia. Ultraterrestre, a perguntar se já existe, portanto é transversal a todos, depois que fará a sequência. E os colegas vão perguntar se já existe, já pedido a assinatura dos espanhóis da cadeira direito fora do governo, neste caso, o uso civil, mas pode ser que seja a sua vontade, seria a minha, se fosse o caso. No caso da nova é exatamente a mesma coisa, já seria exposta no preço do interesse do seguro direito, ou do direito do seguro de forma a entender, esse já, a faculdade de direito já pensou eventualmente contratar serviços leigos para criar uma cadeira dessa natureza que se vê limitado e eventualmente as empresas da zona e poderem regular esta matéria, então se pegam perguntar se o ensino que está um passo à frente da obviamente da Universidade Brasileira, primeiramente da tecnologia em geral. Tem alguma coisa a dizer da parte da nova tecnologia, se efetivamente tem essa cadeira, posso ter essa oportunidade de criar, se a criar na próxima década. Bom, muito obrigado pela questão, professor Proença Xavier, e quero agradecer as suas palavras iniciais, que por lapso, pela confusão que se gerou aqui com a USB, não agradeci. Agradeço muito as suas palavras iniciais, é uma honra que reitero o convite e a presença aqui na Universidade de Coimbra. É de facto a primeira vez que aqui estou. Como desse lado já estive várias vezes, mas deste lado é a primeira vez. É um convite muito me honra. Muito obrigado. Portanto, na Universidade do Minho não existe, na Faculdade de Letras, né, que é a minha filiação, também não, e o que se compreende bem, porque Portugal não é uma nação que desenvolveu, portanto, como se diz em inglês, uma spacefaring nation, portanto, não é um país que tenha, quer dizer, teve um dos primeiros satélites na década de 90, em 92 a 93, para o SAT, mas depois não tem essa prática, contrariamente ao Brasil. É verdade, é verdade, é verdade. Seria sem dúvida nós que, como eu costumo dizer sempre, em fóruns internacionais especialmente, fomos o povo que inventou a globalização. Não, nós a inventamos, não é? Com o auxílio dos espanhóis e também nos seguiram na piedade. Mas eu diria isso, é algo que se compreende, talvez faça sentido, talvez no quadro de um curso de engenharia aeroespacial, mas no quadro do direito percebe-se isso bem, percebe-se a minha existência. O Brasil tem, aliás, autores brasileiros, o professor Marota Rangel, entre tantos outros internacionalistas, não é? Têm muito valor acrescentado nisso. E, aliás, as traduções de língua portuguesa, as melhores, aquelas a que eu recorro, são da lavra, do labor da doutrina da República Federativa do Brasil. Obrigado.
Pergunta-me a mim? Como assim? A proximidade dos Estados Unidos? Eu diria que foi uma prioridade, do meu entendimento, foi uma prioridade nacional que o Brasil definiu, que é nós daqui a X décadas queremos ter uma indústria aeroespacial. E o trabalho que é feito no ITA, etc., São José dos Campos, é um exemplo disso. E também daquilo que foi a indústria de defesa brasileira, etc. Portanto, é uma presença do Brasil para o mundo. O Brasil como potencial líder da América Latina. Desculpe, é só porque tenho que estar aqui à frente. Obrigada, professor João Florencio Xavier. Só não fiquei muito certa do seguinte: quer saber se existe uma unidade curricular da minha matéria ou da matéria do colega? Isso existe naturalmente, a pergunta é se existir intenção da Faculdade de Direito para começar a poder criar este nicho da questão do espaço. Não podia, eu acho que nós não podíamos ter ponderado melhor esta nossa mesa. Pelo seguinte, eu não sei, o professor Bruno possivelmente não saberá, a minha dissertação de mestrado foi sobre direito de espaço extra-atmosférico. Foi justamente sobre isso. E eu depois mudei completamente o tema, porque eu, quando estudei direito de espaço extra-atmosférico, o que eu gostei verdadeiramente, foi aí que eu percebi, foi aquela parte do princípio do património comum da humanidade, a parte do benefício da humanidade. E, portanto, por isso é que eu depois virei para os direitos humanos. Portanto, abandonei, mas nunca abandonei o direito internacional. Portanto, eu diria o seguinte: não existe. Quando existe, isto é, nas aulas, quando eu dava direito internacional público, quando eu dava os espaços internacionais, o meu espaço internacional é o espaço extra-atmosférico, depois a partir daí é que eu dou o mar, a Antártida, etc. Agora, posso dar-lhe a segurança do seguinte: as poucas, já tive algumas, mas as poucas investigações que tive na área do direito do espaço, seja espaço aéreo, seja espaço extra-atmosférico, foram, digamos, boas, e eu tive a possibilidade, digamos assim, de meter a minha colherada lá do benefício da humanidade e do património comum da humanidade nesses temas, ou seja, juntando esta questão dos direitos humanos com a questão do professor Bruno Sousa, que eu acho que vamos colaborar com algumas questões, porque temos de facto aqui muita sintonia. Passo então a palavra. Muito bom. Então, obrigado pela pergunta. Eu fiz uma listinha aqui, professor João Proença. No mestrado acadêmico tem uma disciplina que é o ministro, que chama Direito, Tecnologia e Inovação. Então, ali se trata, evidentemente, de nanotecnologia, não especificamente dela. Depois, no doutoramento, eu tenho um seminário de qualificação que chama Os Desafios das Transformações Contemporâneas do Direito Privado, né, que entram essas questões também. E no mestrado profissional em Direito, eu estou à frente de duas disciplinas. Uma delas chama Novas Tecnologias de Direito, e a outra chama Direitos Humanos e Empresas. Então, com isso, a gente consegue abarcar essas questões. Obrigado. Obrigado, professor Wilson. Temos mais perguntas, de novo, ao professor Bruno Sousa, vindo agora da internet, aqui para os colegas que estão lá na sala. Primeira pergunta aqui, professor Bruno, se há algum estudo que projete a produção de riquezas do agronegócio, pessoal lá do Brasil, do agronegócio, na face da questão tecnológica espacial, né? Porque isso também tem as questões que o senhor conhece muito bem. Essa é a primeira pergunta. Outra pergunta é: há fotos de OVNIs são conhecidos como um fato real internacionalmente, ou são tratados assim, os OVNIs, os extraterrestres? Né? É uma pergunta, já estão avançando nas perguntas. Muito bem, então se o senhor puder responder, eu vou deixar aqui.
Também foi para dizer que os Muito obrigado pelas questões. Nós estamos aqui no modo híbrido e vamos aparecendo. Ora bem, sobre o agronegócio, é absolutamente inegável o valor que os satélites têm para isso. Isso é uma das imagens também que eu podia ter posto aqui, mas são tantas coisas. Portanto, nós passamos para um paradigma em que portanto, o controle, por exemplo, através de diferentes múltiplos sensores, portanto, não são só sensores de observação terrestre, mas são também sensores de tecnologia de radar, etc., que permite medir, por exemplo, umidade, e os padrões de umidade, e os padrões climáticos, mas também medir a temperatura do solo e as variações que a mesma sofre. Permite fazer um controlo de pragas, através e aqui entra a inteligência artificial, não tanto a nanotecnologia, mas entra a inteligência artificial para fazer modelos preditivos de, por exemplo, pragas, gafanhotos, etc., o que for, pragas. E também, eu conheço pessoalmente uma empresária do Brasil que tem uma empresa chamada Depterion, que faz o quê? Usa tecnologia de satélite, dados, conhece? Eu não sei se conhece, mas usa para quê? Para fazer rastreamento do mosquito que provoca a dengue. Certo? Portanto, é tudo utilizar dados que estão disponíveis em sinal aberto. Eu depois coloco um algoritmo e coloco outra tecnologia, outro conhecimento, e depois eu permito-me fazer, utilizando esses dados, que dá para eu fazer rastreamento e um modelo preditivo de surtos de dengue, como dá para fazer outro tipo de previsões, etc. Os OVNIs é uma coisa muito interessante porque houve um desenvolvimento no final do ano passado que é extraordinário. Para aqueles de nós que cresceram na década de 90, na década de 80, nascemos em 80 e crescemos, ou estávamos vivos na década de 90, os OVNIs era coisa de... não é? Era assim uma coisa de falar em OVNIs, era lá vem aí chapéuzinho de folha de alumínio e por aí, não é? Mas o interessante é que as autoridades norte-americanas reconheceram a existência de aeronaves cuja origem e propriedade e intenções não conseguem explicar. E, portanto, criaram uma comissão parlamentar para investigar esses fenómenos, divulgaram imagens que comprovam, e já ninguém está a negar que eles não existem. Isto é que é o extraordinário. Portanto, já ninguém nega que eles não existem, há imagens que comprovam isso em sinal aberto. Agora, o que é que o direito internacional tem a ver com isto? Uma coisa muito simples e interessante é que é no interesse do Estado não assumir que tem essa tecnologia, nem pretender que se, no fundo, clarifique demasiado isso. Porquê? Porque qualquer clarificação, para além do reconhecimento, mexe com o quê? Com a soberania. Mexe com a soberania. Se aquilo for um fenómeno de outro Estado, se aquilo for um fenómeno extraterrestre, eu vou guardar para mim. Porquê? Porque eu não quero que seja... Eu vou pensar, se eu fosse o Estado mais poderoso do mundo, não é? Seja lá o que isso for, não é? Mas eu não vou querer que essa questão seja discutida e dirimida na ONU. O que é que quero descobrir primeiro? Quero eu estabelecer standards, E, por incrível que pareça, há um ramo do direito, eu diria, quase internacional, público, mas não sei como qualificar, que é o meta-law, que prevê precisamente, o âmbito é como regulamentar as relações do povo, seres humanos, não é? Da humanidade, com outras formas de inteligência. Que padrão? Quem vai falar? Vai o Presidente das Nações Unidas, vai o Secretário-Geral da ONU? Vai uma comissão com os 13 Estados mais poderosos? Vão só os americanos e nos filmes, não é? Os filmes. Na América, quem é? Os extraterrestres aparecem no mundo inteiro, mas onde eles vão para falar é com os americanos, não é? Se está naqueles... Não é? Portanto, Hollywood também tem muito... Também temos... Portanto, essa era a resposta que eu daria.
há desenvolvimentos muito interessantes nesse sentido e que relevam para o direito internacional e para o direito em geral, não é? E para o multilateralismo. Mas, obrigado. Professor Bruno. Temos mais uma pergunta aqui agora no presencial, doutora Carolina Mérida. Queria fazer uma pergunta para a doutora Paula, nesse contexto de liberação do vídeo, nesses novos paradigmas. Eu queria saber como é que aqui em Portugal tem discutido a participação dos entes subnacionais nesse projeto, a minha tese, para a minha agora ser defendida, e ao mesmo tempo o Brasil está em efervescência nas cidades do direitos humanos, como é que esses entes subnacionais participam desse processo, os entes envolvidos na economia em Portugal, na prática. Obrigada, parabéns. Obrigada. Entes subnacionais, portanto, o que me diz é portanto, que não seja a federação, é isso? Portanto, desde logo nós temos uma grande diferença e daí a importância de, quando se estudam estas matérias, se estudar direito internacional e também direito constitucional. É que a forma de Estado, e também a forma de governo, mas a forma de Estado muda tudo. Vocês são uma federação, nós somos um Estado unitário. E, portanto, quando nós, digamos assim, percebemos Portugal como um Estado unitário, a resposta desta lógica multinível é uma resposta que só pode ser uma resposta digamos, eu diria, ou do legislador, e nós, vamos lá ver, a legiferação, que não é legislação, mas a legiferação que temos, se quiser, subnacional, é só regulamentar, e portanto não interessa. Portanto, a resposta ou é do legislador, ou é do Parlamento, ou é a resposta jurisdicional. E se a resposta é jurisdicional, como os tribunais são, digamos, tribunais da República, de toda a República, o importante é que haja um diálogo interjudicial na Europa isso é muito importante, entre os tribunais nacionais portugueses e, especificamente, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Eu devo dizer que a experiência me diz que, muito embora os juízes tenham sido inicialmente resistentes a esta ideia, estão a começar a ter algumas aberturas. Também diria que temos feito um esforço muito grande. Nós temos feito formações para magistrados no âmbito do Centro de Direitos Humanos para mostrar a importância de começarem a perceber que têm que ler, por exemplo, jurisprudência europeia. Têm que ler, não é? E não podem citar só endogenamente. Relativamente ao Brasil, o cenário é completamente diferente. Completamente diferente. Eu recordo-me que quando comecei a falar com os meus estudantes sobre estas questões, com os brasileiros, ou no Brasil ou cá, a ideia que tenho é que não conseguiam simplesmente admitir a hipótese de um acordo, uma decisão da Corte Interamericana ter tanto valor como uma norma da sua Constituição. Portanto, eu acho que ainda há uma lógica muito soberanista arraigada no regime ibero-americano. E não é só no Brasil. Eu, quando digo Brasil, não é só o Brasil. Se nós olharmos, os outros Estados são igualmente assim. Na Europa também temos, mas acho que já estamos assim um bocadinho mais maduros nessa matéria. É essa a ideia. Muito obrigada.
Muito bem. Não sei se tem mais perguntas. O sino da Faculdade de Direito já tocou. Já é meio-dia, é hora de almoçar. A cabra, é. Já tocou, então, queria agradecer os nossos palestrantes por terem nos proporcionado esse momento de reflexão aqui na Faculdade de Direito de Coimbra. Agradecer o público nesse primeiro momento. Nós teremos 2 dias de evento. Pela tarde voltaremos às salas aqui da faculdade com os nossos pesquisadores, né, investigadores. E amanhã teremos mais palestras plenárias no turno da manhã. Vamos dar uma salva de palmas agradecendo os nossos palestrantes. Obrigado. Voltaremos, então, às 2 da tarde de Portugal, que é no Brasil, 11 da manhã, né? 10 da manhã no Brasil. Presencialmente, a sala A será a sala 7, que estamos aqui, presencialmente, a sala 7 e a sala A no programa. E a sala B no programa será a sala 4. Então, os colegas que estão aí no Brasil já sabem como é o programa Sala A, Sala B, mas os que estão presencialmente também. Agradecemos e até já nos veremos. Um grande abraço a todos.